Olá, meus amigos. Agora nós vamos para a parte 2. Fizemos na parte 1 5 questões envolvendo sequências numéricas. Agora nós vamos abordar as sequências com letras e palavras. Vamos identificar algumas ideias aqui dessas questões para que você fique tranquilo quando for fazer questões de concurso público, apesar que essas foram retiradas também de concurso público. Você vai ficar bem tranquilo, porque as ideias que são propostas nessas questões, elas aparecem novamente em questões de concurso. Ok? Então, dando continuidade agora à questão número 6. Observe a sucessão composta de letras do alfabeto da língua portuguesa. B de bola, D de dado, G de gato, K, P de pato. Veja. Obedecendo uma sequência lógica, a próxima letra após a letra P de pato é alternativa A, T, alternativa B, U, alternativa C, V, alternativa D, W, alternativa E, X. Está vendo? O W entrou. O K também entrou. Então, como eu havia dito, a língua portuguesa, agora com o acordo ortográfico, contempla 26 letras. Então, todas as vezes que aparecer questões de sequências lógicas envolvendo letras, a sugestão que eu dou é escrever o alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. O que está acontecendo com a sequência de letras? Está acontecendo uma alternância. Vamos anotar a sequência. B de bola, depois D, depois G, depois K, depois P. Então, existem duas formas para resolver essa questão. Pode até ter mais, mas essas duas são as mais visuais aqui, as mais rápidas para o candidato observar. Veja, uma delas é pensar na quantidade de saltos. É o que eu falei na parte teórica. Aqui está dando 2 saltos. 1, 2. Aqui está dando 3. 1, 2, 3 saltos. Aqui está dando 4 saltos. 1, 2, 3, 4. Aqui agora 5. 1, 2, 3, 4, 5. Espera-se que agora a próxima são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a nossa próxima letra que ele sugere, então, é a letra V. Então, a letra que está na interrogação aqui é a letra V. Marcaremos a alternativa C. Mas você poderia pensar em letras que estão, por exemplo, entre duas letras. Então, aqui eu tenho uma letra entre B e D. Já aqui eu tenho 2 letras. Aqui eu tenho 3 letras. Aqui eu tenho 4 letras. Obviamente, agora eu separo 5 letras entre P e V. Então, existem formas distintas de se pensar em sequências de letras do alfabeto. Mas eu digo que são 2 probleminhas clássicos. Um probleminha é quando você tem as letras e vai vendo o que está acontecendo aqui de saltos. Se é de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Poderia ser aqui 2, depois aqui 4, depois aqui 6, ou seja, de 2 em 2. Poderia ser 2, depois 4, depois 8, sempre o dobro. Então, encontra-se o padrão lógico primeiro, para depois apurar qual é a próxima letra. Ok? Vamos ver um outro tipo de problema que tem essa mesma situação. Letras do alfabeto. Vejamos. Número 7. Analise a lógica envolvida nas figuras a seguir. A letra que substitui o sinal interrogação é alternativa A, O, B de bola, R, C, T e D, W. Ele me deu um quadro e agora a gente vai ter que pegar as letras do alfabeto. Eu vou pensar em colocá-las aqui curtinha. A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Faltou essas duas. Vou melhorar a letra ali do N, que está aparecendo M também. Muito bem. Ele não deu uma sucessão de letras para identificar a próxima. Então, qual é a segunda forma de cobrança de questões envolvendo letras? A gente vai codificar essas letras nos números normais. A primeira letra a gente pode associar 1. Eu já vi questões que o A está associado a 0. Então, tem que ficar esperto que pode ter uma defasagem também. Mas, no caso natural, é pensar que o A é 1, B 2, 3... 4, vou colocar do lado, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vou colocar em cima, 12, 13, 14, 15, P16, Q17, perdão. Vamos codificar todas, porque o problema vai ter essa ideia. 17, 18R, o 19S, 20T, U é 21, 22 UV, 23, 24, 25, por isso 26 letras do alfabeto. Então vamos pensar, a letra C, ela é o número 3. A letra E é o número 5. A letra H, 8. Opa, 3 e 5, 8. Será que esse padrão pode ser repetido na próxima linha? O L, 12. O G, 7. Veja, 12 mais 7, será que o S é 19? De fato, o S é 19. Então, o padrão está configurado em este mais este é igual a este. 12 mais 7, 19. Letra I. A letra I é 9, mais a letra K, 11. Vou melhorar o 11 ali, depois do 10, 11. E o resultado de 9 mais 11 é igual a 20. Então, nós vamos buscar nas letras do alfabeto, que está na 20ª posição. A 20ª posição é a letra T. E nesse caso, vamos marcar a alternativa C de casa. Então, note, a primeira questão, ela deu a ideia de alternância de saltos. A segunda questão, ela me dá uma ideia de codificar as letras em números. Então, com isso, mas na próxima questão que eu peguei tem um triângulo, uma sequência retangular. Enfim, as ideias estão aqui postas. Você tem que codificar as letras do alfabeto em números e descobrir um padrão matemático com as operações básicas de soma, subtração, divisão, multiplicação. É muito difícil encontrar radiciação, raiz quadrada, potência. Geralmente é soma, subtração, divisão e multiplicação. Ok? Questão número 8. Misturamos aqui agora números com letras. Vamos lá. Questão número 8. Uma peça de precisão é fabricada em diversas especificações. Observe na tabela abaixo o catálogo das 12 primeiras dessas peças e seus respectivos códigos abaixo. A peça número 1, a primeira peça, 1 asterisco AA. Segunda peça, 1 asterisco AB. Terceira peça, 1, 2 asteriscos AA. Quarta peça, 1, 2 asteriscos AB. Quinta peça, 2, 1 asterisco AA. Volta a ser repetido. Então veja, se a gente pegar aqui um padrão que do 1 até o 4, a gente tem um código que vai ter 4 situações.
1. Só que, deixa eu apagar aqui para a gente poder entender esse critério. A gente tem aqui as 4 situações que aparece o número 1. É óbvio que muda aqui o asterisco e as letras. Note que 2 também é a mesma coisa. Sempre de 4 em 4, essa sequência ela é confirmada, só alterando os números. É óbvio que as letras, aqui eu pego as letras A e a B, depois a A e a B, depois a A e a B. Então, existe aqui um padrão de 4 em 4, existe um padrão de 2 em 2, enfim. A primeira ideia que a gente busca nessa questão, a princípio, é essa. Vamos continuar a nossa questão. Mantendo o mesmo padrão, o código da 55ª peça desse catálogo é... Então, ele quer a 55ª. Você pode ir 1 a 1, mas vai dar muito trabalho. Letra A, 23, 1 asterisco AB. Letra B, 17, 2 asteriscos AA. Letra C, 18, 1 asterisco AA. D, 24, 2 asteriscos AB. E letra E, 14, 2 asteriscos AA. Vamos esquecer as alternativas e vamos voltar lá na questão. Ele quer a 55ª peça. Primeira, segunda, terceira. Veja, se eu pegar 55 e dividir por 4, veja só, porque a nossa sequência com os números, eu estou interessado primeiro nos números, vão de 4 em 4. Eu vou descobrir o número que vai finalizar. Então vamos lá, 5 por 4 é 1, sobra 1. Abaixo 5, dá 3, sobram 3. Então, 13, vão ter 13 blocos e resto 3. Olha só que curioso. Se eu dividisse, só para a gente buscar essa ideia, se eu tirar 3 daqui, se eu dividir 52 por 4, dá 13 e sobra resto 0. Que significa que a 52ª peça, se eu for de 4 em 4, o número será 13. Ou seja, será a última peça aqui. 13. Aí começa com um asterisco. Desculpa, eu estou pegando a última peça. Perdão. Eu quero pegar a última peça. A última peça finaliza em 2 asteriscos AB. Então, 13, 2 asteriscos AB. Essa é a 52ª peça. Correto? Por quê? Se fosse, por exemplo, 8 peças, 8 por 4, 2, finaliza em 2, 2 asterisco AB. Se fosse 12 peças, 12 dividido por 4, dá resto 0. São 3, termina o número 3, 2 asterisco AB. Se fossem 16 peças, 16 por 4 dá 4, finaliza em 4, 2 asterisco AB. Como o resto é 3, eu tenho que avançar mais 3 peças além dessas. Ou seja, como avançar mais 3? Aí já pula para 10, 4, agora 1 asterisco AA. Essa é a peça 53. A peça 54 é 14. Eu ainda continuo com um asterisco, só que eu mudo para AB. E, de fato, o que ele quer é a última peça, que é a 55ª peça. Continua 14, 2 asteriscos e AA. Se ele quisesse a 56ª, é múltiplo de 4. Se ele quisesse a 56ª, vou escrever aqui, 56ª seria 14, finalizaria em 2 asteriscos AB. Mas ele não quer essa peça, ele quer a 55ª. Então, a nossa resposta tem que ser 14, 2 asteriscos AA. Realmente é uma questão com um nível um pouquinho mais elevado,
Mas vamos voltar aqui e vou tirar a sua dúvida, caso você tenha nessa ideia de separar de 4 em 4. De novo, a quarta peça finaliza em 2 asterisco AB. A oitava peça, 2 asterisco, esqueça o número, 2 asterisco AB. A 12ª peça, 2 asteriscos AB. A 12ª. 16ª, 2 asteriscos AB. A 20ª, 2 asteriscos AB. 24ª, todos os múltiplos de 4 vão terminar em 2 asteriscos AB. Só que a 56 é múltiplo de 4, terminaria em 2 asteriscos AB. Mas o 56, na hora que eu divido por 4, não vai dar 13, vai dar 14 e sobra resto 0. Por isso que finaliza em 14, mas é uma a menos aqui, porque não é 56, é 55. Essa é uma maneira diferente. Mas vamos falar novamente o que eu fiz. Eu peguei 55, dividi por 4, porque é de 4 em 4 há uma repetição, para descobrir o número. Deu 13. Só que não é 13. 13 se o resto fosse 0. Por isso que tem que avançar mais um, 14. Aí, só que eu tenho que andar mais 3. Então, essa aqui eu ando mais 3. 1, 2, 3. Por isso, 14, 2 asteriscos e a. Verificando lá nas alternativas, 14, 2 asteriscos e a está na alternativa E de escola. Ok? Questão número 9. Muito cobrada, anteriormente cobrava-se muito, até que atualmente não é tão cobrado assim. Mas é uma questão já clássica. Agora já não é mais de letras, e sim de palavras. Mas a ideia ela é condensada em letras. Uma propriedade lógica define a sucessão seguro, terra, qualidade, quilate, sextante, sábio. Escolha a alternativa que preenche corretamente a lacuna, ou seja, qual que seria a próxima letra, qual a próxima palavra dessa sequência? Letra A, Jade, letra B, chinês, C, trivial, D, domínio e letra E, escritura. Olha só. Todas as vezes que vier palavras, sequência de palavras, separei 2 questões aqui clássicas. Uma delas é você pensar em dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta. Outra clássica, pegar os meses, janeiro, fevereiro, março. Então, essas palavras estão codificadas dessa forma. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, não sei o que está escrito aqui, mas tem que começar com DOM. E verificando as alternativas, a letra D aqui contempla essa situação. Então, é domínio. Professor, eu nunca imaginaria isso. Óbvio, se você nunca viu, talvez realmente fica difícil, mas a partir do momento que eu explorando toda essa parte teórica com esses exercícios, quando aparecer uma questão lá com outras palavras, você vai ficar atento. Às vezes não é dias da semana, às vezes é os meses do ano. Às vezes é outro padrão, talvez, que você bate o olho ali e encontre. Isso, de fato, essas questões são polêmicas, mas você tem que fazer uma grande quantidade de questões para ficar bem tranquilo na hora de uma determinada prova que envolve fenômenos periódicos, sequências lógicas, sequências com figuras, palavras, símbolos, enfim. Ok? Finalizando, então, essa parte aí com as questões que envolvem letras e palavras, questão número 10. A sucessão seguinte de palavras obedece a uma ordem lógica. Vil, ruim, feio, boiou, x. Escolha a alternativa que substitui x corretamente. Eu quero a palavra que está no lugar do x. Letra A, malvado. Letra B, capixaba. Letra C, soteropolitano. Letra D, bonito. Letra E, piauiense. Eu já vi algum aluno me questionar aqui com essa questão e dizer: professor, eu estava lendo essa questão, viu, uma pessoa vil, pessoa ruim, feio,
boiou, só tem coisas ruins aqui. Me disse dessa forma. Significa que eu vou marcar aqui malvado. Aí eu questionei com ela também, falei, uai, mas boiou não é uma coisa ruim? Então, às vezes você está lá quase afogando, você conseguiu boiar e se salvou. E aí é uma coisa boa. Então, a lógica que ela propôs, ela dá certo até aqui, até feio. Boiou não. E a ideia do examinador não foi essa, foi uma ideia um pouco cruel, veja só. Ele fez o seguinte, se você pensar na palavra viu, existe uma única vogal aqui sozinha. Se você pegar a palavra ruim, você vê duas vogais, U e I. Se você for para a terceira, 3 vogais juntas, são encontros vocálicos. Se você pegar a quarta, você vê 4 vogais juntas. Então, espera-se que você encontre aqui uma palavra que contemple 5 vogais juntas. Veja, aqui não tem, aqui também não tem, soteropolitano também não tem, bonito também não tem. Ele até facilitou. A única que tem 5 vogais juntas é piauiense. 5 vogais juntas. Então, de fato, é uma questão que talvez a primeira vez que você pega uma questão dessa fica realmente difícil. Mas eu garanto que se aparecer alguma outra questão próxima dessa ou que tenha essa ideia, você vai já ficar atento e tentar observar o mais rápido possível. Ok? Então, espero ter contribuído novamente com essas 5 questões de sequências envolvendo letras e palavras. No próximo encontro, a gente vai trabalhar com as questões que mais aparecem em concurso público. São aquelas envolvendo símbolos e algumas figuras. Aguardo vocês num próximo encontro. Fiquem com Deus e ótimos estudos.